Uma passagem muito joia, muito conhecida de todas, e que é parte do Sermão do Monte, não é não? Parte do Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, vai até Mateus 7. E a gente vai ver ali, não ordens propriamente do Senhor Jesus, e a Bíblia nunca dá dica, tá bom? Tenham essa consciência. A Bíblia nunca dá dica, ou ela dá ordem, decreto, mandamento e princípios. Dica não existe. Porque digo isso porque muitas vezes todos os cristãos podem cair nesse risco, né? De fazer ou não fazer, de obedecer ou não obedecer, de praticar ou não praticar. Então a Bíblia fica como dica, um livro de autoajuda. Mas para quem é cristão, é bater continência e ir para cima, obedecer, tá bom? Então aqui o Senhor vem tratar de algo que todos nós somos acometidos, né? Mateus 6, verso 25 a 33, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia, ao dia o seu próprio mal. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós queremos que o Senhor nos fale além dessa leitura, que já nos falou muito. E queremos seguir o texto do jeito que o Senhor escreveu, com a ideia que o Senhor aqui tem, os princípios e o mandamento que aqui estão. Nos ajude nisso, porque essa é a tarefa mais difícil. Fácil seria inventar qualquer outra coisa, mas nós queremos honrar o Teu nome com a ministração ou compartilhar da Tua palavra, e queremos ser edificados pelo Senhor. Nos ajude assim, no nome de Jesus oramos, amém. Amados irmãos, a palavra ansiedade, ela é um tema muito debatido hoje em dia, né? Principalmente a partir de quando a ciência classificou como doença, se não me engano, parece que está classificado. E ela tem o nome de transtorno de ansiedade. Nada contra a boa ciência e tudo contra a má ciência. O chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, né? De acordo com a 4ª edição do Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, DSM-IV. Então, está aqui, não são invenções nessa, você vai lá no Google, qualquer lugar, você vai ver isso. Mas não querendo minimizar a questão, e nem desprezar a ciência, muito menos desprezar os males
e os grandes sofrimentos de quem sofre com ansiedade, eu quero dizer que ela, antes de mais nada, é um tema bíblico. Antes da ciência falar qualquer coisa, a Bíblia trata dessa questão, desse sentimento da alma, e nos traz não só ilustrações, casos, mas também nos traz a cura, o encorajamento, o vencer essa fraqueza de todos nós, porque todos somos pecadores, redimidos sim, justificados sim, mas ainda não transformados. Então, é um assunto bíblico. Deus, o Criador, ele se preocupou com esse estado da emoção humana. Assim como Deus se preocupa com todos os estados de nossas necessidades, sejam elas tangíveis, aquilo que dá para ver e pegar, e sejam elas intangíveis, que no caso é a alma, que a transliteração da alma é psique, na Bíblia. Daí vem o termo científico, psiquiatria, ou psicologia, essas outras questões. Ele que criou a alma, então ele é o que conhece a alma. Ele é aquele que sabe o que ela pode, o que ela não pode, o que ela aguenta, o que ela não aguenta, e ele também é aquele que não só sabe e fica observando, ele quer curar, ele quer sarar, ele quer ajudar, ele quer encorajar, ele quer fortalecer. Então, assim que a gente vê o nosso Deus, porque ele é pai, porque se não fosse assim, ele não é pai, E é claro também a questão bem prática, pai daqueles que o têm como pai daqueles que o têm como Senhor, pai daqueles que o têm como pastor, pai daqueles que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Então, essa também é uma questão. Das muitas vezes que a palavra ansiedade é citada na Bíblia, ela não é identificada como doença, ponto. Na passagem sobre a solicitude da vida, parte do Sermão do Monte, aqui, Jesus, então, ele seria tão insensível a ponto de dar uma ordem direta: não andeis ansiosos. Puxa, Senhor, seria a mesma coisa que dizer a alguém que tem câncer: não tenha câncer. Então, essas são questões fáceis, se a gente racionalizar e pensar e ver o que a palavra nos ensina. Primeiramente, a palavra sempre. A palavra ansiedade também, ela aparece 9 vezes no Novo Testamento, lá em Gênesis 42, 21, mencionando a culpa que os irmãos de José sentiram por venderem ele aos mercadores. Eles se sentiram ansiosos por culpa, Então, doeu na alma. Puxa, o que nós fomos fazer e agora nós vamos mentir para o pai? Lá em Levítico 26, 36, fala do medo e do pavor que o próprio Deus colocaria no coração do seu povo, se eles desobedecessem os seus mandamentos. Esse pavor também é a palavra lá no hebraico, ansiedade. Lá em 1 Samuel 1,16, Ana, tão conhecida das irmãs, ela ora ao Senhor e fala de sua meditação, sua queixa, o seu lamento, sua reflexão por não ter filho, ansiedade. Em Salmo 38, 9, descreve a dor de Davi e o seu suspiro, o seu gemido diante do Senhor, tanto sofrimento que Davi passou. Perseguição, perde filho, mulher abandona, o sogro persegue, enfim, uma cacetada de coisa. Lá em Isaías capítulo 8, 22, Deus fala dos sentimentos de constrangimento, aflição, aperto, angústia e opressão que o seu povo, o povo de Deus, passaria por desobediência lá no exílio babilônico. E também em Ezequiel 4, 16, 12, 18 e 19, a mesma palavra é usada, descrevendo as preocupações e angústia desse povo no cativeiro. Então, não é um tema não tratado na Bíblia, explicitado, exemplificado e também apresentando encorajamento para ele, consolo, conforto e tudo mais. No Novo Testamento, Pedro, lá em 1 Pedro capítulo
5, verso 7, ele usa a palavra ansiedade para exortar os irmãos a lançarem suas preocupações para o Senhor. Olha, é assim que funciona. Ou é a Bíblia ou não é. Então, lançar suas preocupações para o Senhor. É a nossa regra de fé e prática, porque senão vai ter empurrão dali, empurrão daqui, outras coisas que o Senhor não recomenda, ou ele está sendo tirado do principal foco para nos encorajar, nos tratar e nos curar, lançar as nossos cuidados, as nossas necessidades, as nossas preocupações e as nossas demandas. E eu estou dizendo aqui tudo no plural, porque eu também tenho. Como tem? Eu acordo às 4 horas da manhã, não só para orar agora, mas pensando na vida, nas coisas, nas minhas preocupações com a família ou com a igreja, nas minhas expectativas frustradas, nos meus planos, que eu não sei se é plano de Deus ou não, se está dando certo ou não. Enfim, acho que eu sou igual a muitas aqui, E essa é uma questão que eu tenho que não lançar para o universo, como aquela senhora, a gente passeando lá, a irmã da Saf já sabe aqui, eu vou repetir para elas, para vocês talvez não, estava lá passeando em Gramado, Canela, espero que esteja bonita ainda, e aí tinha 2 senhorinhas, muito bem vestidas, tal, tipo a Geni, sempre bem etiquetada, mas totalmente diferente da irmã Geni, no sentido de que uma pegou, reclamou com a outra, conversando, só falando coisa estragada da vida. Aí uma falou assim: filha, joga para o universo. Joga para o universo. E ainda fez assim, ó. Nós não, nós jogamos para o Senhor. Nós jogamos para o Senhor. As nossas preocupações, anseios, filhos, família, doença, o que for. Amém? Nós fomos também, muitas vezes, condicionados, A gente vive nesse mundo, e esse mundo, primeiro, a gente tem que ver o que a Bíblia fala desse mundo. Esse mundo jaz no... Não quer dizer que não existe muita coisa boa nesse mundo e que a gente pode aproveitar, claro que existe, até a sabedoria humana, da graça comum, mas esse mundo, ele não dá ponto sem nó, e nada é neutro. Nada é neutro. A gente foi condicionado, então, a pegar, a ver a ansiedade da perspectiva só da dor, do sofrimento, da angústia, das coisas que afligem a alma. E muitas vezes não há explicação porquê desses sentimentos. Eu não queria ser ansioso. Eu não sei porque eu sou ansiosa. Eu não sei. Olha, fica meio preocupante a gente não saber a respeito da nossa própria vida. E vou traçar mais outras coisas aqui adiante. Mas se Deus fala dessas questões, que até mesmo não é só por causa de sofrimento pessoal, fala até que é por causa de pecado, o povo ia ter ansiedade por causa de pecado, porque desobedeceram ao Senhor, e isso ia acontecer lá no cativeiro. Lá no cativeiro. O ímpio, eu acredito piamente que o ímpio, ele morre de ansiedade, aí vai com tudo quanto é doença, não só porque, aquelas que lêem as coisas que eu passo, não só porque a presidência comprou lá 10 farmácias de psicotrópico bravo, vocês viram isso? A presidência da República comprou Gardenal, Tubarão, tudo quanto é coisa para a cabeça. Eu falei assim, o ímpio, Deus está atormentando o coração do ímpio, de tanta impiedade, porque é misericórdia, Mas vale a pena, foi a Bandeirantes que passou, não foi invenção, não é fake news, não. E está comprovado isso lá. Amados, a indústria farmacêutica fatura milhões, ela quer sustentar isso, porque senão não há venda. Procurem ver lá no Google também quanto fatura a indústria farmacêutica com remédios nessa questão de dar um alívio na alma. Veja lá, é uma fatia significativa de grana. Você acha que eles vão querer perder isso? Esse mundo jaz no maligno. Nós não podemos ser tão inocentes nesse sentido.
Mas aqui o texto, Jesus, ele desfoca a necessidade humana das coisas e foca a necessidade espiritual nele. Muitas vezes eu e você estamos focados nas coisas terrenas. Mas eu vivo nessa terra, né, pastor? Eu também. Mas se a gente só ficar focado nas coisas terrenas, né, e também não é jogar para o universo, cruzar os braços, não fazer nada a respeito, nada disso, mas muitas vezes a gente está assim, e aí isso esgota toda a nossa energia, todo o nosso potencial, todas as bênçãos infinitas que Deus nos deu, e a gente, meio assim que, aquele carro elétrico que vai abastecer lá, faz de conta que a gente é aquela maquininha, eu nunca vi, né, só peguei esse exemplo agora, e aquela maquininha soltando toda a energia para aquele carro lá, não pode, a gente tem que se carregar muitas vezes com isso, essa é a verdade, porque Paulo falou, né, é na fraqueza que eu, por quê? Porque ele busca o Senhor, ou Paulo não buscava o Senhor? Era na fraqueza que ele entendeu que era nesses momentos de ansiedade, de angústia, Paulo sofreu, hein? Misericórdia. Ele buscava o Senhor, e aí ele se fortalecia. Vamos ver aqui os versos, né? Isso que me dá para chamar aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, vestir, né? Não é o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Deixa eu ler certinho aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui o Senhor Jesus, sabiamente, ele joga para duas coisas. A vida nas questões das necessidades básicas. E o corpo, que também é uma necessidade básica, no sentido de não poder andar pelado. E também, não só isso, agasalho, não só comida, mas todas as coisas que demandam as necessidades da vida, porque senão a gente vai para esse texto aqui e vai fazer tipo teologia da libertação lá dos esquerdistas, achar que é só uma questão de pobreza, de não ter comidinha e de não ter roupinha, e a turma adora isso, né? Não, aqui é toda a necessidade de uma vida. Tanto é que a própria palavra não fala que a alma é abalada só porque está com fome, ou a alma é abalada só porque não tem roupa. Se fosse isso, Deus estava falando assim, vocês são pobres, hein? Vocês são muito mesquinhos. Não, é todo um complexo que envolve a nossa vida, nossas demandas, as nossas tribulações, enfim. Aqui, ele está nos encorajando a não olhar para essas coisas e só focar nelas. E ele está dizendo aqui de uma questão do menor para o maior. Não é o vosso corpo mais virtuoso, mais precioso, mais honroso do que qualquer roupa? Claro que é, ele que fez. A roupa quem fez foi a gente. Quem fez o corpo foi ele. Mas nesse pensamento, ele não vai sustentar esse corpo? Ele não vai alimentar esse corpo? Ele não vai cuidar dele? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. E, da mesma forma, esse mesmo corpo, trazendo para a vida e as necessidades físicas, que é comer e beber, mesma coisa. Comida e bebida são uma consequência do corpo existir. Para que existe água? Para beber. Não existe a água e depois existe o corpo. Não, existe o corpo e a água para a gente bebê-la e sustentar. E Deus está falando, olha, vocês não têm ansiedade ou preocupação ou foco daquilo que realmente é segundo plano nessa proporção. Então, aqui também é algo racional de ver, né? No verso 26, ele fala, observai as aves dos céus,
Não semeia, nem colhe, nem ajunta os celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele está usando do mesmo princípio. Então agora ele parte para usar a natureza, né? As aves, passarinho, tudo que está aí, alegra a gente e tal. E ele falou assim, essa turminha, eles não têm racionalidade, eles não têm sabedoria, e nem que tivesse, talvez teriam capacidade. Eles têm sim instintos. Muitas vezes a gente fala romanticamente que aquele passarinho é inteligente, né? Não, ele não é inteligente. É o instinto que o Senhor colocou nele, diferenciado de alguns outros passarinhos. Já viu aquele passarinho que faz o ninhozinho, trançando, bordando, e um negócio assim? Tem uns que faz até para enganar a cobra entra de um lado e sai para o outro, e o ninho dele está do outro lado. Olha, tem cada coisa que Deus fez, eu adoro ver a natureza nesse sentido. Mas, eu falo assim, esses passarinhos, por mais capacidade que tem, essas aves, elas não calculam que vai ser ano de safra ou ano de não safra. Eles seguem. Os bichos seguem as estações do ano. Talvez eles tenham mais fé que a gente, né? Porque quando Noé desceu da arca, ele falou que jamais iria destruir a terra com água, e ele também prometeu, depois que saiu o arco-íris lá, que continuaria tendo inverno, verão, primavera e outono. E ele também prometeu que haveria sementeira, árvores, frutas e tudo mais. Aquilo lá foi decreto. Aquilo lá não foi uma dica para a gente, graças a Deus. Aquilo é decreto. Né? Por mais que tenha aí essa turma do apaga-fogo, né? A terra vai morrer, eles querem que a gente come ração, e eles vão continuar comendo lagosta e das coisas boas. Essa é uma questão também tranquila, para quem tem um pouco de sabedoria para perceber. A questão aqui é essa. Espera aí, passarinho é irracional. Espera aí, passarinho não é filho de Deus. O sangue de Jesus não morreu por nenhuma ave para redimir, até mesmo porque eles não têm pecado, mas morreu por nós. Nenhum passarinho, nenhuma ave tem a imagem e semelhança de Deus como seres humanos. Então, se Deus cuida dessas aves, não vai cuidar de vocês, minhas filhas? Para de ficar ansioso, para de ficar preocupado, né? Olha aí para a natureza. Talvez para os jovens, né? O jovem tem essas manias, sempre pego no pé dos jovens aqui, no bom sentido, né? Quer que eu desenhe para você entender? Você já falou isso para o seu filho, para alguém, para o maridão? Não fale. Quer que eu desenhe? Eu desenho, você não está entendendo. Jesus está desenhando. Olha para a natureza. Olha para a natureza, veja. Esse ensino é tão simples, mas tão profundo, amadas irmãs, que a gente passa por ele e só fala assim, muitas vezes é muito apropriado aqui. Jesus está dizendo que enquanto as aves vivem despreocupadamente, os homens são dominados por aflição. Para quê? E ainda nós vamos ver que quando envolvia a fé, piorou a questão, né? Verso 27. Qual de vós, por acaso, por ansioso, mais uma vez, você viu que só aqui ele repete 3 vezes a palavra ansioso, depois ele usa a mesma palavra, para a nossa tradução é inquieto, inquietude. Ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Olha, aqui de novo ele desenhando e usando uma fita métrica e daquelas da vovó. Lembra aquelas fitas? Eu adorava aquelas fitas, que a gente enrolava, né? Eu ia lá na máquina de costura da minha avó, enfiava a mãozinha lá, tinha um buraco, tirava as coisas, sempre tinha lá uma fitinha enrolada para mim medir o tamanho das pipas, das varetas, né? O côvado aqui é uma medida de 50 centímetros. 50 centímetros. Né? Jesus está afirmando aqui que somos todos nós incapazes de acrescentar, né, qualquer curso na nossa vida
diferente do que ele já traçou, não somente isso, de questões que nós não vamos poder resolver. E principalmente aqui, é uma questão de viver mais, por exemplo. Uma outra tradução ficaria assim, ó: quem dentre vós, por mais preocupada que esteja, pode alongar a extensão de sua vida por um pouco que seja. Essa está na Bíblia de Jerusalém. Não gosto muito dessas traduções, mas essa aqui caiu bem aqui, né? E aqui, então é longevidade, pastor? Não, vida, circunstância. E aqui, o que é? É que preocupação não é uma atividade que vai produzir realização. Aliás, preocupação e ansiedade vai produzir dor de cabeça, falta de sono, perda de saúde, perda de vigor. Isso produz. Mas o Senhor Jesus está falando assim, ó, por mais ansioso que você esteja, não vai produzir nada, além de coisas negativas. Simples assim. Aqui o Senhor, então, agora ele lança mão de outro exemplo da natureza, verso 28, está acompanhando aí, Mateus 6, 28, porque andais ansiosos, mais uma vez, olha quantas vezes ele repete só aqui, né? Quanto ao vestuário, e fala do vestuário de novo, e ele vem agora fazer uma consideração de uma lembrança, de uma ideia que os seus ouvintes ali tinham, que era do rei Salomão, né? O homem mais rico do mundo, até então ali para eles. E ele faz também o uso de uma linguagem que é o lírio dos campos. Ali na pradaria do Fértil Crescente, onde Jesus andou, a região da Palestina, da Galileia, tinha esses lírios de monte lá. E ele fala assim, ó, tá vendo? Eles não trabalham, eles nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Eu lembro que eu tinha a figura desses lírios, totalmente diferente do nosso, né? O nosso é lírio da paz, né? Eu tenho, né? Um negócio místico, né? Lírio da paz, tem que botar na frente da casa, ou aqui no púlpito, paz. Mas diz que esses lírios são uma coisa mais linda. E quando o sol, assim, aquele sol amarelo que tem ali naquela região bate, fica uma coisa linda, linda, linda. Mas está falando que Salomão, que devia ser um cara muito rico e também vaidoso, não se vestiu igual. Não era porque ele não tinha gosto, né? Não tinha lá os seus costureiros bacana, mas não se vestiu igual. E aí ele vem com um pensamento, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, né? Morre, queima, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui usando a mesma homens de pequena fé que causou ansiedade, aflição, desespero lá no barco na tempestade. Homens de pequena fé. Aí Jesus levanta e fala assim, cala a boca, mar. O mar faz assim, ó, tuf. E ele, homens de pequena fé. Está falando aqui para eles também. E olha que eles não tinham falado nada, mas está tudo aqui no contexto anterior, né? E esse contexto anterior é terrível, eu esqueci deles, né? Ó aqui, ó, está bem ligado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E as riquezas aqui tinha a ver com ter comida, não ter comida, com ter bebida, não ter bebida, com ter roupa, não ter roupa, mas num contexto mais amplo, que fala da solicitude da vida, é toda a vida, todas as preocupações que demandam a vida. Inclusive, dinheiro é um deles, e a falta de dinheiro também. Aqui nós temos um argumento duplo, um duplo argumento aqui, nesses versos 28 a 30, né? Que, de novo, é do maior para o menor.
menor para o maior. Se Deus toma providência em favor da erva de curta duração, certamente Ele vai providenciar muito mais em favor dos seus filhos. Ou a gente crê nisso, ou não crê. E outra vez aqui, agora não do menor para o maior, mas do maior para o menor. Deus adorna as flores silvestres com roupagens tão belas, né? Então, Ele certamente não vai deixar faltar roupa para nós. Suprimento, graça, misericórdia, cuidado, sabedoria, consolo, conforto. E tudo isso se traduz no amor dele por nós. O amor dele se estende da cruz para todas as nossas necessidades nesse caminho de graça e paz que a gente está indo rumo à casa do Pai Celeste. Amém? Se eu e você não conseguirmos ver o cuidado, o amor de Deus em todo o trajeto de nossas vidas, todo, até aqueles que a gente anda torto, que a gente faz bobagem, Ele está lá, cuidando, e falando, não dando tapinha nas costas, e nem pedala Robinho também, mas Ele está muitas vezes até pegando a gente no colo, dá vontade de chorar, e a gente reclama, e a gente fica ansioso, e a gente emburra, e qualquer coisa está me magoando, ai, a vida é assim. A gente tem que ver mais flores do que desertos, amém? E Deus enche a vida da gente de flores, mesmo que o caminho seja incerto, mesmo que o caminho seja de sangue ou da vale da sombra da morte, eu estarei ali com você. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele vem e repete isso aqui, mais uma vez, nessa questão, não só de comer ou beber, não só de vestir, mas todas as necessidades básicas da vida. Daqui, mais uma vez, do básico ele vem falar de toda providência que Deus nos dá. Eu decorei, sabia decorar, agora não sei mais nada. Vai ficando velho. Jeová Jirê é o Deus da providência? Ou é o Jeová Sabaote? Alguém aqui pentecostal? Vocês estão perdendo para os pentecostais, eles sabem isso de cor, hein? Depois vocês me falam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amados, eu sei que muitas situações de extrema angústia aqui, muitas situações de extrema angústia que eu e você podemos passar, e vamos passar, ou já passamos. É difícil descansar. É difícil entregar para Deus, é difícil ter paz. Mas Ele é aquele que nos dá a paz e o entendimento que excede o quê? Todo o entendimento. Ou toda a confusão e convulsão que nós possamos estar vivendo. Ou a gente crê nisso ou joga a fé fora. Não podemos. Não dá nem para fazer isso, Ele não deixa. Então, é nesses momentos de angústia, de difícil descansar, de ter paz, é que a gente precisa mais confiar naquele que disse, no mundo passareis por aflições. E aí completo aqui, sofrimentos, um pouquinho mais, tempestades, problemas, conjugais, filhos, doença, mas tende ansiedade. Desculpa, bom ânimo. Confie em mim, eu venci o mundo. O senhor venceu? Não, eu venci, dei a vitória para vocês. E não só isso, estou com vocês todos os dias. Quanto?
verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui ele faz uma comparação desagradável e forte. Aqui ele está meio que fazendo uma comparação forte, né? Entre aqueles que vivem ansiosos, ele cita os gentios. Assim vivem os gentios. Quem eram os gentios? Muito citado no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, nos 4, onde caracterizava aquele povo que não era o judeu, e ainda esses gentios não convertidos, eles viviam só preocupados com a vida terrena. E aí então, eles viviam com certeza ansiosos. E o Senhor Jesus, aqui é ele que está falando, hein? Não é o pastor, não é Mateus, é Jesus. Não, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Procura o quê? Comer, beber e vestir. Então a gente vai morrer sem comida e viver pelado? Não, procuram essas coisas no sentido de se preocupam só com isso. Não é assim que vive o mundo? Liga a televisão, vê as questões financeiras, econômicas. Não que a gente não tenha que saber, precisamos saber e saber mais do que eles. Mas o gentio só é nisso, é só nisso que pensa, né? E aí vem a melhor, antes ainda a pior aqui, né? Gentios, sem Deus, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Eles são sempre pessimistas, desconfiados, inseguros, vivem com medo de tudo. É um diagnóstico de ansiedade. Você fala, não te vi. Já observaram como a maioria das pessoas sem Cristo vive? Vive assim, insatisfação, reclamando de tudo, não consegue ver Deus nas pequenas coisas, e são isso que eu falei, pessimistas, desconfiados, inseguros, vivem com medo de tudo. E os filhos de Deus? Tem que fazer a comparação, não é assim? É assim que vivem os gentios, mas ele está dizendo, vocês, meus filhos amados, que eu cuido, que eu sou pai, não vivem assim. Confiam sempre no Pai Celeste, confiam que Ele sabe de todas as nossas necessidades e cuida de cada uma delas. Isso é fé, irmãos. Não é profetada, isso é fé. Fazemos o que nós temos que fazer, nossa obrigação, nossas lidas, e Deus continua cuidando. Muitos evitam chamar a ansiedade de pecado. Várias vezes aqui eu falo, e não falo brincando não, eu falo assim, eu estou em pecado. Alguns irmãos, por que, pastor? Porque eu estou ansioso. Esse é um sentimento de todo pecador. Agora, viver sustentando a ansiedade, aí é dobrar a aposta. Aí é pecar 2 vezes. Aí então quem pega 2, 3 vezes, aí tem que começar a reexaminar a fé, né? E, desculpa, não chamar a ansiedade de pecado é falar que a Bíblia está errada. Melhor falar que é doença, né? Mas como nós vimos desde o início, em todas essas ordens aqui de encorajamento, não são dicas, são ordens, né? Essa comparação com aqueles que não têm fé, os gentios, matou aqui. Não se pode evitar a palavra de Deus aqui, o que ela diz a respeito disso. Senão a gente vai pecar 2 vezes. E para concluir esse ensino aqui com mais um mandamento, e esse mais desafiador e encorajador, que vem fechar aqui a coroa de encorajamento. Aqui é um balde de encorajamento, não um balde de água fria. É um tônico aqui. Tem uma receita, irmãs.
Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é que o Senhor Jesus está preocupado que essas coisas sejam acrescentadas para esses que estão dizendo que não tem. Senão ele seria um Deus materialista, um Deus aí da teologia da prosperidade. Ele está falando do suprir a alma, do aquietar, do pacificar, de abraçar, de acalentar, de fortalecer a alma. E é isso que ele faz com a gente, mesmo quando a gente não percebe. A gente não percebe. Porque, irmãs, se ele não fizesse, a gente se esgotava. A gente se esgotava. A gente se esvaía. Se Deus não acalenta a alma, mesmo sem a gente perceber, botando a mão na nossa cabeça sem a gente perceber, nos acalmando o coração, nos encorajando, nos erguendo muitas vezes do chão prostrados, não sobrava nada da gente, faz tempo. Os seguidores de Cristo, eles são encorajados a buscar, antes de tudo, o seu reino e a sua justiça, de Cristo. O que é buscar? Talvez aqui essas questões que ficam mais difíceis, né? É viver a fé. E viver a fé em todas as extensões da vida e dos nossos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com os outros, porque a gente não vive sozinho. O verbo aqui, buscar, ele subentende, sabe o quê? Perseverar. É aquele buscar e buscar, e insistir, e não jogar a toalha nunca. Porque senão vem a ansiedade, vem a obscuridade, vem Satanás, vem o mundo, vem uma cacetada de coisa e sufoca a rosa. Os lírios do campo se queimam. Aí eu não vejo mais montanhas, planícies, vales, sol, céu estrelado, céu de dia azulzinho, vai ser tudo cinza. Buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Então, isso subentende que Deus é um rei. E aí eu já lanço uma pergunta: Deus é rei na sua vida? Não o rei para te mandar e você pagar imposto, mas o rei que morreu por você. E o rei que prometeu estar com você todos os dias. E o rei que arranca todos os dias do seu tremendo tesouro no céu e fala assim: toma, filha, toma, filho. Mas aí quer roupa? Quer comida? Quer bebida? Preocupações da vida? O que vale mais? E esse reino, ele reina aonde? No nosso coração. Porque é do coração que emana o quê? Todas as solicitudes, todas as questões e valores da vida. Coração não é um órgão, a alma. E nesse lugar aqui, e no reino de Deus, não é a comida, nem a bebida, nem as solicitudes e preocupações da vida que nos governam, mas o rei, amém? É o rei que te governa? Se é o rei que te governa, você consegue vencer, enfrentar, não se sucumbir na ansiedade. Esse é um baita encorajamento, amadas. As coisas do seu reino e de sua justiça. A ideia aqui é estar vivendo para Deus, desenvolvendo a salvação que Ele nos deu como cidadão celestial aqui na terra. E a recompensa é o quê? Qual que é a recompensa? Não viver ansioso. Porque essa é a receita. Não é a receita? Buscai, pois, em primeiro lugar. E todas essas coisas
vos serão acrescentadas. A outra questão, né? Não é dada, não é mendigada, não é raçãozinha, não. É acrescentadas. Acrescentado mais fé, mais coragem, mais sabedoria, mais mulher de Provérbios 31. Acrescentado. Sem medidas, eu creio assim. O ímpio está aprendendo isso, caramba. Está cheio de coach por aí. E a gente tem isso aqui e não aprende. Precisamos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amadas, encerro aqui, presta atenção. Desculpa a delonga. Quando o amanhã chegar, o amanhã é o objeto, muitas vezes, da ansiedade. Ou também o imaginário é o objeto da ansiedade. Já ficou ansioso porque você está pensando que um filho está sofrendo? E você está ali, eu estou falando da minha experiência. Aí eu ligo para ele, está numa festa. Maldito. Eu chorando e ele está numa festa. Uma festa, com os amigos, uma festa de aniversário. Aí se tivesse aqueles telefones antigos ainda, né, eu ia pegar assim e falei assim, bocó, se preocupando à toa. Deus está cuidando, irmão, irmã. Deus está cuidando do seu filho que está lá longe. Está cuidando da sua vida que está aqui perto. Está cuidando do seu emprego que ainda não veio. Está cuidando da sua saúde que pode sarar ou não, mas está cuidando. Amém? Ou você crê que está cuidando, ou vai viver alimentando a ansiedade. Melhor alimentar a fé, não é? Não é melhor alimentar a fé? Muito melhor alimentar a fé. Mesmo enfrentando dificuldades, de novo, tendo necessidades, buscamos a Deus e o seu reino e a sua justiça. Mesmo sabendo de nossas imperfeições e injustiça, na certeza de que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias têm fim? Não tem fim. Renovam-se a cada dia, a cada manhã. Amém? Vamos ouvir essa canção. E aí fica encerrado. Tá bom? A cada manhã
tomar liberdade aqui? Imagine, ora para nós. Grande Deus, soberano Pai, te louvamos pela tua misericórdia, Senhor. Como é bom ouvir tua palavra, Senhor, e nos ensinar a cada manhã, a cada dia, a cada instante, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado é teu nome, Senhor. Continua nos orientando, Senhor, a te buscar mais e mais, a confiar plenamente em ti, porque todas as coisas estão patentes aos teus olhos. E tu tens planos para cada dia da nossa vida. E seja feita a tua vontade, o teu querer, que é bom, perfeito e agradável. Obrigado, Senhor, por essa SAF que completa mais um ano, Senhor. Que a cada ano, Senhor amado, elas vejam e contemplem as misericórdias do Senhor, sendo dada a cada uma delas, dando força e resistência, dando a elas, Pai amado, a alegria de te servir e estar prontos, ó Pai amado, para a grande obra do Senhor aqui na terra, para testemunhar e glorificar o teu nome. Fica conosco, Senhor, nos leve para casa guardada e amparada por ti e nos ajude a vencer as ansiedades do dia a dia e confiar plenamente em ti, em nome de Jesus.